No vídeo de hoje eu vou te falar 3 erros comuns que as pessoas cometem antes de fazer o exame de certificação, seja ele CPA10, CPA20 ou CEA. Então, se você está se preparando ou pensa em fazer uma dessas certificações em algum momento, assista esse vídeo com muita atenção até o final, para que você aumente as suas chances de ser aprovado dentro do exame de certificação. Eu sou o professor Danilo, já dou aula preparatória para certificação desde 2020 e já vi muita gente sendo aprovada, já ajudei muita gente a ser aprovada, mas também já vi muita gente sendo reprovada. E um ponto que eu observei é que a maioria das pessoas que são reprovadas por conta de poucas questões. Faltam 2, 3, no máximo 5 questões para ela ser aprovada. E o que isso quer dizer? Que se a pessoa talvez não cometesse um dos erros que eu vou citar aqui, ela poderia ser aprovada com aquele mesmo número de conhecimento que ela tinha e de preparo também. Então preste atenção. Primeiro erro muito comum é de não conhecer o local da prova. O candidato ele faz a inscrição, ele se prepara, se estuda para a prova, agenda um local, paga por isso, mas não se preocupa em verificar aonde vai ser a prova. Ele tem um endereço lá e somente no dia da prova vai descobrir se tem ônibus, se vai de metrô, se vai de táxi, se vai de Uber, se tem engarrafamento naquele local, se está tendo obra nas redondezas, e isso pode atrapalhar muito o seu desempenho. Imagina só, você está no dia da prova, 10 minutos para chegar, maior engarrafamento, uma obra acontecendo, você já chega afoito, nervoso, perdendo tempo, pensando em talvez mil coisas ao mesmo tempo. E isso com certeza vai atrapalhar o seu desempenho dentro da prova. Então, o primeiro erro a se evitar é não conhecer o local da prova. Então, ao fazer ali o agendamento, já ter ciência de onde vai ser a sua prova, qual vai ser o horário, dá uma pesquisada no Google, vê onde é, vê quais são os ônibus que passam ali, se tem trem, se tem metrô, se você vai de táxi, quanto tempo leva, se tem obra, se não tem. Se prepare para chegar lá com tempo, com calma, para que isso não afete o seu desempenho na hora da prova. Como eu falei, uma ou duas questões pode definir a sua aprovação ou não. E se você já estiver afoito, desconcentrado, agitado, antes mesmo de começar a prova, as suas chances elas são reduzidas já na largada. O segundo erro muito comum é de não conhecer a prova. O que eu quero dizer com isso, de não conhecer a prova? Tenho certeza que alguém está pensando, mas Danilo, peraí, né? Eu já estudei, já paguei, já me inscrevi, é lógico que eu conheço a prova. Mas não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando de conhecer a prova a ponto de saber quantas questões vão cair de acordo com cada módulo. Ou seja, quantas questões vão cair sobre Sistema Financeiro Nacional, quantas questões vão cair sobre fundos de investimento, sobre renda variável, renda fixa, enfim. Você precisa ter ciência de quais são os conteúdos mais cobrados dentro daquele exame de certificação e quais não são tão cobrados assim, para que você aumente a sua chance de ser aprovado. E aí você pode estar se perguntando, mas Danilo, como que eu vou saber quais são os percentuais? Os nossos alunos já sabem, tá? Mas caso você tenha caído de paraquedas aqui nesse vídeo do YouTube, eu vou te dar um presente. Aqui na descrição eu vou deixar o resumo inteligente tanto do CPA10, CPA20 e o CEA. Baixe esse resumo que abaixo de cada módulo eu vou estar dizendo de quantas questões vão cair no exame de certificação. Isso já vai te ajudar bastante. Fora o conteúdo que é resumido, bem didático. Então, baixa lá, é de graça, tá? Tô falando para você, é presente de fato. Tá ok? Agora vamos para o terceiro erro, que na minha visão é o pior de todos. Mas antes disso, deixa eu te pedir uma coisa. Se você chegou até aqui, claramente você está curtindo esse vídeo. Então, clica aqui no botão de curtir. Se você já viu outros vídeos no YouTube, você vê lá, né? As pessoas pedem para curtir, para seguir, para clicar no sino de notificação lá no começo do vídeo. Mas para mim não faz tanto sentido, uma vez que você não viu o vídeo, você não sabe se está curtindo. Mas se você está aqui, você está curtindo. Então, clica aqui no botão de curtir, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sino de notificações para que você seja avisado toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal. E outra coisa, hein? E esses erros eu observei nesse tempo que eu estou dando aula de alunos que foram aprovados, de pessoas que relataram que faltou uma ou duas questões para ser aprovado, e estou compartilhando esse conhecimento com você.
Então faz o seguinte, se você conhece outra pessoa que está estudando para a prova também, compartilha esse vídeo com ela. Vamos nos ajudar aqui, tudo bem? Então vamos lá, agora vamos falar desse terceiro erro que, na minha visão, de novo, é o pior erro que tem para quem está se preparando para o exame de certificação. Esse é um erro tipo remédio, que pode curar, mas também pode matar. Sabe qual é? Então é um erro do tipo que pode te aprovar e pode te reprovar, que é decorar os simulados. Decorar os simulados é um erro fatal, na minha visão. O simulado é uma ferramenta fundamental, vou repetir, fundamental para o teu sucesso dentro do exame de certificação. Você precisa, de fato, fazer simulado, bastante simulado, entender o simulado. E por isso eu digo que é como um remédio, pode matar e pode curar, assim como pode aprovar e também pode reprovar. Se você utilizar da forma certa, você vai aumentar muito sua chance de ser aprovado. E como é utilizar o simulado da forma certa? Você vai ter as questões lá. Você precisa ter a capacidade de ler a questão, escolher e saber qual é a alternativa certa, por que ela é a certa e por que as outras são erradas. Ou em que momento caberia outras alternativas a serem corretas também, tá? Não ficou claro? Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Coloque na tela para mim, por favor, Giovana, a questão que eu vou elaborar aqui agora. Então, um exemplo de pergunta que pode cair dentro do teu exame de certificação. Qual é a alíquota cobrada numa operação de ações não day trade? E aí tem lá, alternativa A, 15%. Alternativa B, 20%. Alternativa C, 0,005%. Alternativa D, 1%. A resposta correta para essa pergunta é 15%. Alternativa A, ótimo. Então, supondo que isso é um simulado. Alternativa A, 15%. Agora vamos para a alternativa B. Em que cenário a alternativa B seria correta? Dentro da operação de ações, se fosse day trade, a alíquota seria de 20%. Nesse caso, a alternativa B está correta. Em que caso a alternativa C estaria correta? 0,005%. Se fosse uma alíquota cobrada na fonte de uma operação não day trade. Então, é uma operação como essa. Se a pergunta fosse quanto que fica na fonte, a resposta correta seria a resposta C, 0,005%. Alternativa D, 1%. Quando que é cobrado 1% dentro de uma operação de ações? Quando for uma operação day trade. Então, se aqui a pergunta fosse quanto fica retido na fonte de uma operação day trade de ações, a resposta correta seria a resposta D, 1%. Esse é o formato de estudar através do simulado. Você precisa entender qual é a resposta certa e por que as outras estão erradas, ou em que cenário as outras poderiam estar certas. Naturalmente, para algumas questões isso não se encaixa. Algumas você vai conseguir, outras nem tanto, mas é esse o formato que você precisa estudar o simulado. Mas qual é o erro comum? Os alunos, os candidatos, eles olham para o simulado e decoram aquela questão. E aí tá assim, tá? Esse mesmo exemplo, né? Qual é a alíquota cobrada de imposto de renda em uma operação de ações não day trade? 15%. Aí sabe o que acontece? No exame de certificação, a pergunta vai ser parecida, mas não a mesma. Vai ser algo do tipo, qual é a alíquota de imposto de renda retido na fonte de uma operação de ações não day trade? Nesse caso, a resposta seria 0,005. Então, veja, a pessoa bate o olho e fala, essa aqui eu vi no simulado, e marca a questão errada. Por isso eu digo que o desafio, o erro, é decorar o simulado e não utilizar o simulado. O ponto é, como você está utilizando o simulado. Para os nossos alunos, já tem um simulado lá na plataforma, tá? Então aproveite bastante o simulado, tire as suas dúvidas, mas não decore os simulados. Esse é um erro muito comum. Bom, então, resumidamente,
esses são 3 erros que você deve evitar para ter sucesso dentro do exame de certificação. Então, o que você precisa fazer? Você precisa conhecer o local da prova, você precisa conhecer a prova em si, quantas questões de cada módulo, qual o peso de cada uma delas, e precisa estudar através do simulado e não decorar os simulados. Bom, eu espero que esse conteúdo tenha ficado claro para vocês. Escreve aqui no comentário o que você achou desse conteúdo, pode deixar algumas sugestões de vídeo também. Nos siga também no Instagram, lá a gente tem um contato um pouco mais próximo. E agora a gente se vê no próximo vídeo. Até logo!